Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BM Júris. Hoje vamos tratar de temas polêmicos que estão em alta, né? Vamos falar sobre o homicídio do Leandro Lô, né, lá no Rio de Janeiro. E também vamos falar da série que está aí badalada, que está tratando dos episódios ali dos crimes bárbaros envolvendo pessoas famosas ali também, que é a série Tremembé, que está em evidência ali na Prime Video. E para tratar desses assuntos, nós estamos hoje aqui compondo essa mesa, claro, comigo. Hoje não temos a participação do Dr. Darley, que está um pouco doente, pegou dengue, mas eu acredito que no próximo episódio ele já vai estar aqui conosco. Mas temos a presença do ilustre Dr. Vicente César Stable, que já é também prata da casa e todos conhecem, e também do Dr. Ronaldo, especialista na advocacia criminal, né, com atuação vasta aí em todo o Brasil, em todo o estado, tem várias publicações aí de resultados de revisão criminal, HC substitutivo, é um deus do direito criminal da nossa região. Então eu passo a palavra aqui para o doutor Vicente para suas considerações iniciais. Boa noite a todos aí, boa noite, doutor Vitor, doutor Ronaldo, é um prazer mais uma vez estar aqui. Doutor Ronaldo, a primeira vez, realmente esses temas têm suscitado sim, né, a situação aí da absolvição do policial. Só retificando, foi em São Paulo, São né? Paulo. São Paulo. Tô aqui em Rio de Janeiro. Onde que eu tô com o Rio de Janeiro? E tem muita coisa para se extrair de todo esse imbróglio, toda essa... O povo assusta, né? Fala a absolvição de um policial que matou o outro. Aí o povo já assusta, acha que não deveria. O que acontece é o seguinte, na verdade, isso eu vejo com uma certa evolução. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro aqui, com relação à mãe da vítima, que tem que ser respeitada. Sim, com certeza. Sofreu, né? Um filho, Entendo perfeitamente o lado dela, e a gente aqui não está dizendo que tem que matar ou tem que morrer, não é nada disso. Mas, assim, a coisa como foi colocada, como sempre a imprensa já fazendo um pré-julgamento, condenando, né? Condenando, influenciando todas as pessoas, e obviamente os jurados acabam sendo influenciados pelos meios de comunicação, hoje em dia com internet e tudo mais, todas essas redes sociais, mas o advogado que trabalhou, a equipe, né, a bancada de defesa, que fizeram investigação e pediram lá a reprodução simulada, e aí a versão me parece que não batia, e aquelas pessoas que, aspas, estavam como testemunhas, aquilo elas não podiam jamais ser testemunhas, elas estavam junto no problema. E interesse direto, né? Uma coisa que já era para ter sido cortado no início, eu lembro, na primeira fase, ainda na fase sumariante, as pessoas iam depor com a camisa escrito Justiça para Leandro Lô. Aquela testemunha, obviamente, tem interesse na causa, ela jamais poderia. Não tem nem lógica. Não tem condições. Mas isso não é a primeira vez, nem a última. O importante disso aí é que parece que a sociedade acordou para isso. E está evoluindo e está... Acredito que seja um efeito dessa evolução da internet, né? Que está conseguindo meio que equiparar. Porque se a gente analisar, antigamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos TV midiática, sensacionalista, que busca levar para o povo só aquilo que vai dar resultado financeiro para eles. E o que dá resultado financeiro para eles? Falar de um policial que matou alguém, um policial armado em uma boate que matou alguém. Isso é o que dá resultado. Né? Eles não vão. Ibope, né? É o que dá Ibope, né? Então, se eles não iriam falar de uma possível legítima defesa ou de como que aconteceu, não, nós precisamos de investigar. A polícia precisa de investigar primeiro para a gente conseguir fazer uma reportagem mais, né, autêntica ali, mais fidedigna. Não. Eu quero o resultado aqui do Ibope. Né? E agora, com a internet, o advento da internet,
meio que conseguiu se equiparar a isso, né? Tem a mídia da TV tradicional, mas também tem a internet. Também tem a internet, que está de pé de igual para igual, ou eu ouso falar que hoje a internet domina muito mais do que a própria TV convencional. Ocorre que no início do processo, quando se estava lá a internet massificando na cabeça do povo, como teria sido a versão apenas de uma das partes. Sim. E aí entrou a equipe lá do Dr. Daledoni, e eles solicitaram, né, a reprodução simulada e tudo, e aí os depoimentos não batiam com a reprodução simulada. A primeira coisa que os advogados da família e também os promotores, os, aspas, fiscais da lei, né, pediram foi segredo de justiça. E outras coisas que vieram à tona, né? Tinha testemunhas, essas sim, testemunhas de verdade, porque não tinham interesse na causa, sim, dando versões sim, diferentes daquelas pessoas que estavam muitas lá. pessoas envolvidas. E aí, quando eles pediram segredo de justiça, ficou só aquela outra primeira versão. E aí, a bancada de defesa ela fez uma coisa que hoje em dia não tem como o advogado não saber fazer isso aí. Ele fez a investigação. A contra-informação. Falou, peraí, começou a botar nas redes sociais, ó, não foi assim, foi dessa atuação defensiva na investigação. Uma coisa que o Dr. Ronaldo faz bem, né, Dr. Ronaldo? Na sua atuação aí, primeiro, né, suas considerações para o nosso público aqui, para os nossos ouvintes, participantes, os que nos assistem, os que nos acompanham nas redes sociais. Se apresente aí para a nossa galera, para os nossos clientes e amigos, para as nossas famílias. Satisfação poder estar aqui. Meu nome é Ronaldo Júnior, sou advogado criminalista, atuo aí há alguns anos nessa área. Bons anos, né? Tanto na comarca de Goiânia, Trindade, região metropolitana, também em outros estados. E fiquei muito feliz com o convite de poder estar aqui hoje, ainda mais na presença Dr. Vitor, grande referência na advocacia, Dr. Vicente também. Então me sinto muito honrado e também poder falar, primeiramente, desse caso que está na mídia e que gera bastante discussão. Porque é um caso assim que a gente tem que parabenizar os advogados, sim, da bancada de defesa, porque o réu já praticamente entrou ali condenado pela mídia. E cumpriu uma pena, né? E alta. E cumpriu uma pena antecipada. A pena provisória. É uma pena exatamente antecipada. 3 anos não é 3 dias, né? Exatamente. Ficou 3 anos privado de sua liberdade. Enfim, isso aí vai trazer consequências irreversíveis para ele. Mas veio aí o veredito soberano do júri e veio a absolvição no reconhecimento da legítima defesa. E também de poder falar sobre a série que está fazendo muito sucesso aí, sobre o presídio de Tremembé. Vamos ter muitos assuntos aqui hoje para poder... Sim, sim. Justamente. Quando houve ali o fato que foi noticiado, que o policial militar tinha tirado a vida do multicampeão mundial, né? Hexacampeão. De jiu-jitsu. A comunidade do jiu-jitsu, nós que treinamos jiu-jitsu, que somos apaixonados por luta, nós percebemos ali já de imediato que a comunidade do jiu-jitsu, da luta, já todo mundo tendenciou. Eu lembro que até no nosso grupo lá da academia, a galera de forma quase que massiva, já que começou a falar do policial, da conduta, que perdemos um multicampeão ali do jiu-jitsu, uma referência. Mas a gente até entende esse comportamento, né? É normal, né? Mas quando me falaram ali já de início que a dinâmica, que começou a soltar ali algumas coisas, ele deu uma baiana no policial, eu já comecei, né? Coloquei o pé atrás. Aí depois, ele foi para as costas, ele imobilizou, ele desmaiou o oficial ali, o policial, né? E só após todas essas condutas que ele praticou, é que quando ele tentou novamente aplicar outra baiana, é que o policial tirou a sua arma da cintura e efetuou um único disparo, que foi fatal, né? Quando eu tive essa informação, de pronto eu já falei, olha, esse policial ele vai ser absolvido.
ele vai ser absolvido com a aplicação da tese da legítima defesa. Nossa, o povo já... não sei o que... Tem isso, né? Às vezes o advogado criminalista fala, porque você é advogado criminalista. Não é. O advogado, ele trabalha com fatos e com a lei posta, né? É a legalidade, é o princípio da legalidade, é o que está ali. Para nós, é uma matemática, né? A justiça, ela é uma matemática. Não vou dizer que ela é perfeita, mas ela é uma matemática. A gente consegue ali ver a situação e já falar, olha, aqui tudo indica que vai haver aplicação da legítima defesa. O advogado, geralmente, ele olha com um olhar técnico. Sim. Sobre aquilo que está no processo. Já as pessoas, o público em geral, que faz esse tipo de julgamento, juízes de internet, né, hoje tem esse juízes conceito. De plantão do Google. Exatamente, eles dão opinião sobre fatos que ele não tem conhecimento. Sobre fatos de que é influenciado por determinado vídeo, por determinada reportagem, mas o que interessa é o que está no processo. E isso eles não têm acesso. Então, acho que assim, se você não tem acesso à verdade, eu acho que a gente não pode ser influenciado por jornais, pela mídia, que quer formar a opinião de alguém, sempre ali buscando um benefício. Na verdade, você falou aí que a comunidade, né, aqueles grupos ali que a gente participa, eu me recordo bem, uma vez que uma determinada pessoa comentou, nossa, mas é porque ele foi muito covarde, porque ele deu um tiro pelas costas. Muda muito, né? Aí eu falei, mas, assim, de onde é que você tirou essa ideia que o tiro foi pelas costas? Porque pela perícia o tiro foi, né? E ele falou, foi o que a mídia me passou. Eu falei, não, entendo. Esses aí eu entendo perfeitamente, é compreensível. Primeiro que ele tinha o cara como referência, como o Brasil precisa muito de heróis, né? E segundo que ele é leigo, então, a partir do momento que você explica, o cara já... Esse aí não está tendencioso. A minha preocupação são aqueles que, às vezes, têm voz, porque hoje em dia a internet deu voz. Sim. Eu não sei nem se eu posso falar aqui dessa forma para muito idiota, né? Não, pode falar, pode ficar à vontade, que você está em casa. Aí, o idiota, tem muito idiota mesmo. As pessoas mais perigosas que existem é o idiota com iniciativa. Se juntar essas duas coisas, um idiota com iniciativa, ele se torna muito perigoso em qualquer situação. E eu vi muita gente falando, eu lembro, né, que já estavam contando que seria a condenação. Ali não é se seria ou não condenado, é de quanto seria a pena. Se seria de 25, 27, 30, ou seja, já estavam... E aí eu lembro uma dessas figuras falando, pois é, isso aí é mais uma demonstração de que por que o policial tem que andar armado quando ele está de folga, né? Não era para estar armado. Se ele não tivesse armado, não acontecia isso. Sim, ele é policial 24 horas. Primeiro que ele é policial 24 horas e ele tem que andar armado justamente para isso, para quando ele for reconhecido e for confrontado em razão do seu ofício, ele ter como se defender ou defender terceiros em situação, porque ele sempre vai ser justamente 24 horas. Eu lembro um podcast, até de uma pessoa que eu sigo às vezes, né, que é o Marcelo Brigadeiro. O cara entende de luta. Pô, luta livre, eu tiro meu chapéu para ele. Mas discutir sobre o processo, e aí as conclusões que ele chega, e é perigoso porque ele acaba levando uma série de pessoas. Sim, é um cara que influencia. Né? Eu me recordo ele falando, mas para que tem que saber a trajetória da bala? O que se interessa? O que interessa é que ele... não fala uma coisa que você não entende nada, né? É a mesma coisa que eu for perguntar, mas para que tem que fazer a esgrima se já está ali colado? Não tem lógica, né? E aí ele falando, isso aí é reflexo do STF. Cara, quem te julgou não foi o Tribunal Popular, o que é o STF? Tem nada a ver. Então, assim, você vê pessoas falando, e isso é muito perigoso, né? Porque influencia e aí outros já falaram, porque ele era oficial, por isso que saiu. Se fosse praça, ia ficar condenado. O doutor Vicente, ele trouxe informação aqui muito relevante, que muitas pessoas não sabem. É que antes desse fato, já houve um desentendimento. Já houve uma interferência do policial, ex-policial Henrique, em uma situação com a vítima. Tanto é que no dia do fato, ele foi... A vítima o reconheceu dessa situação e, de alguma forma, foi querer tirar satisfação, o que acabou desencadeando todo
aqueles fatos. Muita gente ficou falando também que, não, mas ele era expert em legítima defesa, ele poderia ter agido de outra forma, porque ele não precisava, porque ele também sabia lutar. Não, é justamente porque ele era expert que ele conseguiu. Não pense alguém que é muito fácil ali. 5 faixa preta de jiu-jitsu com as 10 mil a testosterona, né? Os caras só tomando bomba e malhando em cima de você ali. Mas eu fico imaginando o seguinte: essas pessoas que falam isso realmente é desprovida de total conhecimento, porque não tem nem lógica. Você tá numa boate, você tá armado, né? Você é um policial militar, aí você se depara com um grupo de lutadores ali. Do nada, um lutador implica com você. O cara te aplica um golpe chamado baiana, que te pega ali por baixo, te joga no chão. Entendeu? Não contente, o cara vai para suas costas. O cara te aplica ali um mata-leão. O cara te apaga, te desmaia. Seu corpo desliga. Né? Depois o policial volta. Ali ele volta, recobra a consciência. O cara vem de novo para aplicar de novo a tal da baiana. Qual que seria a reação? Minha ou sua, ou do Dr. Ronaldo, ou de qualquer outra pessoa? Qual que seria a reação? Esperar de novo, ser apagado, morrer? Ou se você tá com a arma na cintura, você vai atirar a arma, que é o instrumento que você tem para aquele momento. Outra coisa, essa questão de trajetória de bala. Um tiro na cabeça. Isso demonstra claramente que eles estavam próximos. Bem próximos um do outro. Não, esse tiro na cabeça aí, eu vou te falar, ele é tão crucial e é tão importante a trajetória dessa... Sim. Porque quando existem versões conflitantes, cada um falando uma coisa, às vezes parece que é um problema. Mas aí surge a rainha das provas, que é a lógica. E a todo tempo, a versão do policial foi a mesma. Do começo ao fim. Ele fez o saque, e é normal, você assume a posição de saque ali, posição agressiva do saque, e você já sai efetuando o disparo daqui. E pegou aonde? Na cabeça. Ou seja... De cima para baixo. Bate com aquilo que ele estava falando todo o tempo. Ele veio me dar outra baiana. Ele já estava na posição baixa, para aplicar outra baiana. Eu vejo assim, doutor, esse policial... ele teve uma segunda chance. Porque na primeira chance, em que ele sofre o golpe da baiana, e depois o mata-leão, e ele se apaga com uma arma na cintura, e se tivesse pegado essa arma dele? Ele correu muito risco. E se tivesse pegado, não só ele, como outras pessoas da boate. Porque ao menos ele soube manusear a arma. Porque ali a gente tá falando de uma Glock, 10 tiros, 10 munições. E quando ele tem essa segunda chance, a vítima toma a mesma atitude anterior. E o outro, segundo a tentou pegar a arma dele, né? Pô, um policial, você pode perder tudo, menos sua arma. Sim. Porque é questão de vida ou morte. Mas e se ele não fosse matar o Emo? Você vai pagar para ver? Né? No meu ponto de vista, o policial ele esperou muito. Eu não tenho treinamento militar, mas o doutor tem treinamento militar, né? Eu não tenho, não sei, mas pela minha razão, eu acho que ele esperou muito. Ele já deveria, claro que se ele não fizesse do jeito que ele fez, talvez hoje ele estaria condenado, né? Talvez hoje ele estaria condenado. Se a dinâmica fosse ele ter dado o primeiro tiro ali na primeira baiana. Mas pelo meu ponto de vista, pela minha lógica, na primeira vez que o lutador veio para dar a baiana nele, era naquele momento que ele tinha que ter atirado. Naquele momento. Por isso que se fala, é uma segunda chance que ele teve. Eu vou falar, porque também tem uma versão de que na hora que o policial deu a baiana, um outro... O Leandro. Desculpa, na hora que deu a baiana no policial, um outro puxou ele pelo ombro, fez isso aqui. Ou seja, é óbvio que influencia também na defesa da baiana, mas isso aí, eu estou dizendo o que foi falado por uma testemunha, né? Se é verdade ou não, também a gente não sabe. Eu estou dizendo toda a trajetória, toda a versão. E eu vou falar uma coisa aqui que você vai ligar um ponto ao outro.
Quando você é apagado, quando alguém te apaga ali, isso acontece muito no UFC, quando você está acordando, é aquele momento em que existe... Isso aí a defesa nem explorou, até porque poucas pessoas têm esse conhecimento. Isso mistura medicina legal com conhecimento de luta, né? Período crepuscular, que você acorda, você não sabe o que está acontecendo direito. Eu já vi acontecer isso já no tatame já. Nós já vimos acontecer, Sim, né? sim. Você vê, Essa é uma concepção da realidade. tanto é que quantas e quantas vezes o cara é apagado no UFC, e quando o juiz faz a intervenção, quando ele acorda, ele pega o juiz e derruba, né? Então, o período crepuscular, tudo que aquele policial fez ali é só porque ele tinha treinamento. E foi a chamada, aspas, memória muscular. Porque, fora isso, nenhuma pessoa que não tem aquele treinamento vai fazer aquilo ali. Quando você está acordando, você não sabe direito, polícia você recua, puxa, faz o saque correto, não joga lá na frente, já vai daqui, já, né? Que é o menor espaço de tempo possível ali. Uhum. Então foi tudo fruto de um treinamento, entendeu? E as pessoas falam, mas ele tinha treinamento, não era para fazer. Não, aconteceu aquilo justamente porque ele tinha treinamento. Só que as pessoas ficam falando, são pessoas que fazem análise de gabinete, do ar-condicionado, olhando, olha, aqui eu teria feito isso. Você não vai com a balança de ourives ali, com cinco caras te dando porrada, não. E fazer também uma análise sobre o procedimento do jiu-jitsu. Teve a confusão ali, você usou dos golpes que você aprendeu ali na luta para imobilizar um adversário. Você conseguiu fazer isso, tanto é que ele veio a perder a consciência. Não teria um procedimento para essa pessoa sair daquele local e ir embora? Não, já que o outro já estava inconsciente, aí ele permanece. Isso aí já é... E depois ataca novamente. Porque esse caso aí, se a gente ficar falando, 3, 4 horas é pouco. Sim. Aí já não é a parte jurídica, é a parte de vivência, né? Vamos supor que tudo que os lutadores falaram fosse verdade. Ele foi lá, ele irritou, ele desafiou. Bom, primeiro que, independente de qualquer coisa, em todas as versões, uma coisa é clara. A agressão física partiu do lutador. A primeira agressão física partiu do lutador. Isso aí é consenso. Ninguém diverge disso aí. Né? Vamos partir do princípio que mas ele só deu uma baiana. Tá bom, vai lá tomar uma baiana, filhão. Né? O cara de 1,93 m tomar uma baiana, primeiro que de um campeão mundial, né? Ser jogado no chão dentro de uma boate, na presença de quantas pessoas ali? Você, quando bate com as costas no chão ali, você já puxa o ar não existe mais, né? Aí soma-se a isso, o cara indo pra cima de você, te escalando e indo para tuas costas. Então, depois, aí vem a vivência. Depois que isso aconteceu, não existe a menor possibilidade de você continuar ali bebendo. Acabou, vai todo mundo embora. Não tem lógica. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de derrubar alguém no chão. Procedimento de quem pratica a luta. Justamente. A partir do momento que você me imobilizou, tá inconsciente, para que você vai permanecer no local? A verdade é que um atleta, ele não busca nem confusão nesses ambientes. Estamos falando de um atleta de nível mundial. A gente não está falando de um simples praticante. Justamente, é um atleta de nível mundial. Entendeu? Outra coisa, ficou claro dentro do processo de que todos eles ali tinham conhecimento de que aquele cidadão era um policial. Gente, em sã consciência, que lutador que vai se sobrepor a uma arma de fogo, a uma pistola que seja, né, que seja um revólver dos mais fracos, qual que é o lutador... Canivetinho. Que seja um canivete, qual que é o lutador que vai se... a minha arte supera isso daí. Isso aí é em filme. Isso aí é em filme. Tanto é que tá aí o resultado. E olha, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar um comportamento agressivo por parte do policial, doutor Vicente. Eu não consigo ver. Era um grupo ali na mesa, um lutador que já começou a encarar e já desafiar.
que depois aplica um golpe, que depois apaga. Toma a iniciativa. E aí foi muito falado assim, mas o policial não tem que ter autocontrole porque ele tem a arma. Bom, E ele teve o autocontrole. Se ele não tivesse, ele tinha atirado em todo mundo. Ele teve autocontrole. Agora, me diz uma coisa, e um campeão mundial não tem que ter autocontrole, não? De luta? Né? Mas o golpe não mata. Não, mas a gente não tá aquilatando aqui. Às vezes pode vir a matar, dependendo da situação. Claro que pode. Nosso sensei lá, o pastor Gesiel, um abraço, pastor Gesiel, né? Ele sempre ensina, tá? Gerou uma confusão, tem a oportunidade de correr, corra. Cara, uma faca, aonde ela passar no seu corpo, vai abrir um rasgo, entendeu? E não tem jeito, onde ela passa, ela te rasga. Isso já é uma questão de consciência humana. Consciência. Agora, ir pro embate, ir pra confusão, sabendo que o outro é um policial, sabendo que o outro tá com arma na cintura, e mesmo depois de saber que o outro tá com arma na cintura, eu vou lá e vou jogar ele no chão e vou apagar. E, no meu ponto de vista, eu repito. E vou voltar. Eu acho que esse policial, ele foi muito controlado. Ele foi muito técnico. O treinamento dele ali valeu. Porque se ele perde a cabeça, sendo humilhado no chão, jogado na frente ali, acho que ele tava com um acompanhante ali, uma namorada, não sei dizer, mas jogado ali, apagado, humilhado. Eu levanto. Quantas balas tinha na pistola? 10 balas. Eu tinha picado as 10 balas ali. Uma outra coisa aqui também. E o lutador não tava sozinho, né? Ele tinha mais gente com ele. Não. Tinha mais alvos ali que ele poderia... Tava com um grupo dele. Exatamente. Uma coisa aqui que também foi muito falado. Mas ele é culpado porque depois ele foi lá pro motel com uma garota de programa. Mas a gente não vai analisar o depois. Tá. Então foi bom saber disso, porque se acontecer comigo, eu vou sair dali, vou pra igreja ou pra delegacia, então não sou mais culpado, né? Então, assim, é muita hipocrisia, muita... Inclusive, ele respondeu por isso. Mas eu acho que existe sim uma defesa para isso, porque depois que aconteceu aquilo dali, você fica meio que desnorteado mesmo. Você fica, meu Deus, agora aconteceu, né? Porque depois a ficha cai. Você não pode ficar pensando muito durante o problema. Você tem que agir. Aí depois, meu Deus, olha o que aconteceu, e aí, sei lá, cada um tem uma reação. Eu analisando as provas do processo que eu tive acesso, sem opinião da internet, eu entendo que o ex-policial Henrique, ele agiu sim em legítima defesa para repelir uma injusta agressão e utilizou os meios necessários que ele tinha naquele momento para isso, para proteger direito, primeiramente, dele mesmo, a própria vida, e também direito de terceiro. Porque se fosse aplicado um novo mata-leão, a arma dele ia ficar disponível. E o que poderia acontecer posteriormente a isso? Alguém poderia pegar essa arma dele, poderia efetuar disparos, poderia ter mais vítimas. É lamentável, né, que se morreu uma pessoa nesse caso, sim, mas... não há dúvida que a desgraça, a gente não está... É um ser humano... E nem tá incentivando. É uma família, né? Uma mãe, a família, sim, exatamente. Assim, acho que nenhuma mãe merece... O mundo merece, da luta também, merece ter eu imagino a dor de uma mãe. Eu não desejo isso nem para os meus piores inimigos, e olha que eu não tenho poucos, mas... a perda ali, eu imagino a dor da mãe, mas só que a gente tem que analisar o fato de forma imparcial. Né? Nós temos que analisar numa visão jurídica e por uma visão como cidadão também. Até porque o procedimento do tribunal do júri é realmente isso. São seres ali que são tirados do meio social, selecionadas, né? 7 pessoas que vão julgar o outro, um par, né? Vai julgar o seu par pelas suas convicções de vida. Ali se esquece um pouco do direito, né? Do mundo jurídico, desse tal de jurisprudência, do que juiz entende, promotor entende, que advogado entende. Sai desse mundo. E são pessoas, cidadãos que vão ali analisar. Calçar as sandálias. Isso. Calçar os sapatos do E são réu. 7 pessoas.
Selecionadas, mulheres, homens, velhos, de meia idade, mais novos, pais, mães, irmãos. São essas pessoas que vão julgar uma pessoa no tribunal do júri. Foram essas pessoas que julgaram o tenente. Foram essas pessoas que julgaram o policial militar. E foram essas pessoas que entenderam que a conduta dele, né? Porque o julgador no tribunal do júri, ele se coloca no lugar do outro. Tipo, se fosse eu, como que eu agiria? Se fosse o meu pai que tivesse praticado dessa forma, como que eu julgaria o meu pai? Se fosse o meu irmão, como que eu julgaria? Essa é a análise que o julgador, ali o corpo de jurados, fazem. E foram essa análise que fizeram e chegaram na conclusão de que o tenente agiu em legítima defesa. Uma outra situação que foi muito mostrada é que você vê que as pessoas elas são tendenciosas e quando elas traçam o norte e falam, não, eu tô desse lado aqui, nada, não adianta mostrar nada. Porque ele já tinha o motoboy. Não, mas o motoboy tinha agredido o tio dele. Alguém viu as imagens? É o motoboy apanhando sozinho, ele bate no motoboy, o motoboy tentando correr. Eu imagino o desespero daquele motoboy. A gente tá rindo aqui, mas eu imagino o desespero. E ele tá junto com outras pessoas batendo no motoboy, o cara correndo para um lado e eles vão atrás, o cara correndo para o outro. Eu acho que esses casos midiáticos, principalmente quando envolve um policial militar, um lutador conhecido, quando sai na mídia, as pessoas elas tomam lados. Não veio essa palavra aqui, tomou o lado, eu falei o norte. Né? Isso, exatamente faltou a palavra. Isso que o senhor quis dizer. E elas acabam cegando para outras versões, as outras contradições que estão demonstrando ali, às vezes, como que realmente aconteceu. Mas não, elas insistem em acreditar naquilo que elas acreditam. Eu sou juiz, já tomei conhecimento disso aqui, para mim é errado. Mesmo que você mostre que aquilo é certo. Mas não vai mudar. E aí, falo mais duas abordagens aqui, que o tal do fiscal da lei, né? Se fosse no Brasil, lá tem um fiscal da lei que ele não deixa esses absurdos acontecerem, né? Ele não mascara nada. Mas nesse caso é onde foi, acho que não deve ser no Brasil, né? E aí, pelo contrário, ele encampava a versão mentirosa e aquilo que não interessava, ele pedia segredo de justiça e não deixava vazar. É muito estranho isso. E nessa toada, como ainda algumas coisas faltam evoluir, porque só para esse caso aí existiam 3 promotores que ficaram por conta só disso. Será que o Brasil ainda continua sendo elitista e a gente não sabe? Será que nós somos inconscientemente elitistas? Porque me parece que no dia seguinte existiam vários júris na Barra Funda e para todos os outros júris só tinham 2 promotores para fazer aquele... Justamente. Então, me parece que tem algumas vidas que são mais importantes do que outras, né? O tribunal do marketing, o processo do marketing, entendeu? O processo da evidência. Me parece que quando... O processo midiático. Será que esses três promotores aí que foram designados é porque eles estavam mesmo preocupados com a sociedade? Com a coisa correta? Pessoal. Ou os holofotes, né, subiu para a cabeça? Porque fica muito estranho, né? Além de ter a bancada que era... Não, tudo bem, isso faz parte do jogo. Agora, 3 promotores para ficar só por conta disso aí é algo assim a se repensar, né? Porque a mensagem que manda e as pessoas não percebem dependendo de quem morreu, dependendo de quem matou, tem um grau de importância, tem outro grau um grau maior ou menor de importância, né? É essa mensagem. É uma seletividade. Eu fico pensando na imparcialidade, né, no comportamento desses promotores que compõem ali a bancada do Ministério Público, porque será que, eu fico pensando, eles trazem o processo para si no sentido de que eu não vou perder isso daqui porque vai atrapalhar a minha carreira e me despreocupo com a questão da justiça?
Isso aí com certeza. Né? A vaidade... Eu não vou perder para esses advogados. A bancada dos advogados são advogados muito fortes, então o próprio Ministério Público ali já seleciona os seus melhores, porque vira ali um embate, né, uma briga, quem vai vencer quem, e eu acho que nesse sentido, esquece da justiça. Não, Esquece da justiça. Muitas vezes a justiça é o que menos importa. E outra coisa, as pessoas ficam falando sobre justiça, isso é outra hipocrisia. Ninguém ali está atrás de justiça. Todo mundo ali está atrás de vingança. Isso é normal, tá? É do ser humano, mas não me venham e não deveria ser, né? Não me venham com conversa de que é justiça, porque a pessoa está preocupada. Olha, ele está recebendo salário. Olha, ele não foi expulso da polícia. Tem situações que a gente analisa um processo, às vezes até de forma imparcial, analisando as provas. A gente sabe que ali é absolvição ou às vezes tem uma nulidade. Mas mesmo a gente, de forma imparcial, analisando, ou outras pessoas analisando, às vezes vem um promotor e vê também. Mas aí entra essa questão. Eu vou condenar. Eu vou pedir a condenação. Mesmo vendo aqui, mas tem motivo aqui para me colocar. E acaba colocando. E o fator justiça, aí a justiça depende, né, da visão de cada um. Da visão do promotor, do que é justiça, da visão do advogado, do que é justiça, da visão dos parentes, do que é justiça. O que é justiça? É um conceito muito individual e subjetivo de cada um. Quantas instruções você já fez processual ali, nos embates, interrogatórios, depoimentos e tudo mais, que você, doutor Ronaldo, percebeu que o próprio Ministério Público já tinha se convencido de que não havia o crime, não houve o crime, e até você pensou, o Ministério Público vai pedir absolvição. Aí depois você se surpreende com os memoriais do Ministério Público pedindo a condenação. Muitas vezes. Uma das vezes é inesquecível, não vou nem citar nome de ninguém, nem comarca, é que eu fiz uma investigação defensiva e a minha investigação ficou contrapondo aquela versão ali acusatória. Demonstrei uma clara nulidade no processo, ao ponto de eu receber elogios dos assessores, de mandar mensagem. Eu perguntei, e aí, vai absolver? Vai pedir absolvição? Não, pediu para condenar. Pois é, onde que tá a justiça? Onde que tá a coerência e a razão? Aí a o justiça que eu falo, veio... né? Se fosse igual no Brasil, tinha o tal de fiscal da lei, não é isso? Aí a justiça... Que não é fiscal da lei. Meu Deus. Isso aí é só conversa, porque não é fiscal da lei. Tá claro, e pede a condenação. Aí a justiça veio na sentença. Colheu essa preliminar da defesa. É isso daí. O trabalho do advogado, nós temos como advogados aqui, né, 3 advogados criminalistas, 2,5, né, que eu só sou meio, 2 advogados e meio, criminalista. Nós temos que parabenizar a defesa do policial militar. Não, porque, sem dúvida, aquela bancada. Porque, olha, pensa, você fazer um júri perdendo de 9-1, ali os advogados entraram perdendo. Por quê? Você tá contra não só o Ministério Público, mas contra toda uma mídia sensacionalista, tanto na internet como a mídia tradicional, condenando o policial. Condenando. Não raras vezes contra o juiz também, né? Juiz-presidente. Juiz também, condenando. Sabe, pancada de todos os lados. Você entra perdendo de 9-1 e conseguir demonstrar para o corpo de jurados ali que houve a legítima defesa, essa defesa ela tem que ser eternizada, viu? Esses advogados estão de parabéns. Doutor Daleone, sim. Doutor Renan também, ele compôs a banca e demais advogados. Sim. Foram excelentes demonstrar essa legítima defesa, que ela realmente ocorreu, embora houve a interposição de recurso, mas eu penso que o Tribunal de São Paulo deve manter aí a soberania dos veredictos. Eu também acredito que vai manter a soberania dos veredictos, até porque o que os advogados fizeram foi usar de tecnologia, de conhecimento e de uma sabedoria ímpar para conseguir mostrar para aquele corpo de jurados
partindo daquilo que está no processo. Tudo dentro do processo. Nada criado de fantasia, tudo dentro do processo. E outra coisa, hein? As pessoas têm o costume de falar, mas advogado achou ali uma brecha e né, conseguiu soltar um criminoso. Cara, não tem brecha. O advogado vai de acordo com a lei. Pergunta para essas pessoas, o que é uma brecha? O que é uma brecha? Você me lembrou agora, na época que eu era militar, e aí estava tendo um julgamento, estava tendo um julgamento de um militar e eu estava acompanhando, né? Nessa época eu nem sonhava em fazer direito e tal, e ele estava acompanhado de um advogado. E aí o comandante, julgamento administrativo, mas é um julgamento administrativo que no meio militar da cadeia, né? E aí o advogado perguntou para o oficial que tinha dado a parte do militar se ele achava que o soldado havia quebrado o decoro militar, né? Aí, sim, eu acho que sim, tal. E lá tem quando quebra o decoro militar. Aí o advogado perguntou: posso fazer só mais uma pergunta? O que é decoro militar? Aí apertou, né? Perguntar para... Pergunta outra coisa. Brecha. Não. Se é ciada esse direito. Essa pergunta aí foi indeferida. Geralmente fala de brecha, de manobra defensiva. Mas manobra quem faz é o exército. A defesa usa predicativos legais, definidos em leis para tomar suas atitudes. Na verdade, eu lembrei dessa fala aí do Quaresma. Do Hércio Quaresma. Na reportagem, o repórter vai perguntar pra ele que se é da manobra da defesa. Manobra quem faz é o exército. A gente parte de preceitos legais definidos em lei. Não existe brecha. Justamente. É o que está na lei. Advogado não inventa nada. Nós não legisla, não cria lei, não faz nada. Nós só trabalhamos com o que está colocado ali, com o que está posto. É o princípio da legalidade. Se quiser contestar isso aí, contesta com quem votou. Os deputados, os senadores que criaram a lei para o advogado, não só advogado, promotor e juiz poder trabalhar. O advogado, ele trabalha no erro das pessoas que deveriam acertar. Porque nós trabalhamos com o devido processo legal. Sim. Então, se eles falam brecha, falam manobras, é porque o judiciário, ou o promotor, ou o policial lá, o delegado, não cumpriu com a legislação, não cumpriu com a lei. A lei fala que é para fazer assim, 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 e eles fazem ao contrário. Né? A pena tem uma matemática, a pena tem um mínimo e tem um máximo. Né? O juiz ele não pode sair da cabeça dele e aplicar uma pena máxima para uma pessoa que é réu primário e preenche todos os predicativos legais para iniciar a sua pena no mínimo. Entendeu? Aí vem a jurisprudência, vem os julgados, vem os entendimentos e fala que o juiz tem que partir do mínimo. Mas aí você pega um juiz que acha que é um semideus, que está acima de tudo, e não começa no mínimo. Ele já começa no meio, ele já quer o máximo. Aí onde que o advogado entra? Não é numa brecha, não é numa manobra. Ele entra para falar, vai lá não, o que o advogado faz é isso. Vai lá no ombrinho, excelência, você errou, né? Você errou. Essa matemática sua aqui tá errada. Vai, corrige? Não, então tá bom. Vou apelar. Vou buscar os recursos cabíveis. É assim que o advogado atua. Advogado não inventa, não cria, não desenvolve nada do que não está ali posto para nós. Nós trabalhamos com as ferramentas que nos colocam no nosso colo, né? Eu vejo assim, uma coisa que me preocupa bastante, e que está crescendo muito na internet, principalmente no Instagram. Pessoas de influência pegam decisões de juiz e criticam essas decisões. Principalmente ali quando o juiz relaxa uma prisão. Uma violação de domicílio reconhecida, ainda que seja na audiência de custódia, mas é uma ilegalidade clara. Sim. Aí eu penso assim, o juiz nada mais seguiu o que está em lei. Se o flagrante foi ilegal, tem que ser relaxado. Independente do que foi encontrado, independente da quantidade de droga, do que foi apreendido. Se está ilegal, tem que ser relaxado. É os frutos envenenados. Agora, a partir do momento que a autoridade tem conhecimento que dentro de uma residência possa estar cometendo algum crime, eu penso que no mesmo dia, através de representação, de um parecer favorável, de uma decisão, vai ter a ordem legal. Com certeza. Para poder ir lá
e resguardar todas as garantias e não dá errado. Mas passam esse procedimento, viola direitos e acaba acontecendo esse relaxamento. Mas eu vejo que esses juízes que geralmente relaxam ou que absolvem, muitos deles estão sendo criticados na rede social, exposto às Aí suas já decisões. vai para aquela questão de viés político, né? As bancadas, bancada da direita, bancada da esquerda. Sim, e muitos deles depois de algum tempo, você vê que tem pretensões políticas. Justamente. Sim, a maioria, né? Outro dia estava vendo um júri lá do Paraná, em que o júri começou de forma linda, eram 2 promotoras, isso foi Paraná, Curitiba, né? Eram 2 promotoras e já iniciou, a primeira testemunha era uma delegada e ela não estava testemunhando, ela estava dando uma entrevista, você precisava de ver assim, por um acaso ela e o marido dela são políticos agora, né? Mas e era um caso de, olha só, 2 promotoras, a delegada que investigou era um caso de feminicídio. A promotora começou falando, eu gostaria inicialmente, antes de começar, de elogiar aqui em público o trabalho da delegada, porque ela foi perfeita, a investigação dela foi perfeita até chegar ao... Cara, o que é isso? Argumento de autoridade. Entendeu? Na mesma hora, inclusive, o advogado, excelência, eu gostaria... Não vejo isso como argumento de autoridade, não é? Como que não é? Como que não é, né? E aí vem a parte mais bonita da história, porque ela sabia detalhes, tudo que a promotora perguntava, ela respondia com uma riqueza de detalhes. Mas aí quando a defesa começou a perguntar, esqueceu tudo. Ela não lembrava de mais nada. De mais nada. É incrível isso, né? E terminou o depoimento dela, ela foi lá sentar junto com a família, botou a camisa Justiça Paraná. Ah, não, aí é o fim. Aí não dá. Aí não dá. Aí... Absurdo. Ah, tá. Uma coisa interessante foi porque o cara que praticou o ato, ele assumiu, mas o que estava em jogo ali era o marido, que era o mandante. Ele falou hora nenhuma que o cara tinha sido mandante, mas... E aí tinha... eles se conheciam, né, trabalhavam juntos, tinha as conversas que foram apagadas. Então a promotora colocou, olha, essa hora aqui, ó, essa mensagem, aquele está dizendo que vai fazer. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Porque eles puxaram acelerante. E como ele apagou tudo, também ele vai responder pelo crime lá da obstrução. Que foi quesitado e respondeu pela obstrução. Aí o pior é que responde. O júri não precisa, né, fundamentar. E aqui, ó, nesse momento, ó, tá apagado, mas pelo horário, é ele dizendo, ó, fiz o negócio. Entendeu? É um exercício de adivinhação, né, que ficou. E para fechar com chave de ouro, foi colocado lá uma conversa dele, do suposto mandante, com a filha dele. Porque ele falava assim, esse negócio de feminismo, não sei o quê. Cara, o que isso tem a ver com... O que isso tem a ver com os fatos, com o crime, né? Virou ativismo, usou a mesma coisa, a mesma coisa do tenente que foi pro motel. O que tem a ver com o crime? Aí, ó, tá vendo aqui como é que foi ele? Porque ele tá falando pra filha dele... e foi desse jeito. Código de Processo Penal não é lugar para achismo. Lá também a gente trabalha com provas, né? Infelizmente, para algumas autoridades vem o achismo, né? Eu acho, não tenho que achar nada. É verdade. Esses dias mesmo eu fiz alegações finais e o promotor falou, eu acho, deu a entender. Não interessa o que deu a entender, o que interessa é o que está aqui. Achou, já era. Foi dito isso. Agora a forma interpretativa, cada um tem a sua. Sim. E cada um vai usar, mas o importante é o fato.
E É o que tá no Ministério processo. Público não tá para interpretar nada, o Ó. advogado também não tá. A gente tá para trabalhar com fatos, Sim. né? Amoldou o tipo penal, amoldou, tá aí os requisitos dele. O que ele é? Ah, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Ah, qual que é a pena? Começa aqui. Por quê? Porque já tem um contexto histórico de evolução jurídica que hoje o juiz ele é obrigado a seguir toda essa evolução. É o devido processo legal, né? É por isso que eu digo, o advogado ele tem que se posicionar. Tem aquela frase do Sobral Pinto, ela é a mais pura verdade. A advocacia não é Não, profissão para Não covardes. é mesmo. E tem que recorrer mesmo dessas arbitrariedades, Tem. né? Tem que recorrer, tem que falar. Pior do que essa frase eu acho, é quando o promotor fala assim, eu estou convicto de que isso que ele está falando é verdade. Né? É um outro mala dando a versão dele e pronto. Naquele momento o promotor está convicto que o que ele está falando E do passando nada. Assim. isso, né, para os jurados, É. enfim, né, para o magistrado. Um promotor falando isso pro jurado, pô, calma aí, se ele está convicto... O promotor ele já entra ali no tribunal do júri já como um semideus, representando a sociedade, representando a justiça, né? Então, assim, pro advogado já não é fácil. E aí o cara ainda vem colocando as interpretações deles e falando que ele está convicto. Que ele está convicto. Você falando aí da menina aí que não lembrava, a delegada não lembrava nada para os advogados, eu fiz uma instrução esses dias agora, poucas semanas, que o policial militar respondeu todas as perguntas do Ministério Público, mas quando foi a minha vez, ele esqueceu de tudo. Não lembrava, não sabia, achava, eu falei, não tô te entendendo aí. Agora há pouco você lembrou de todas as perguntas, de todas as perguntas que o Ministério Público fez, você lembrou. Todas as perguntas que eu estou te fazendo, você não sabe, você esqueceu, você não lembra. E essa testemunha provavelmente estava comprometida, fez o juramento de dizer a verdade. Faz o só juramento. Que o crime de falso testemunho não é só dizer a verdade. Ele configura também quando a pessoa omite Com certeza. a verdade. Então, se respondeu do promotor as mesmas perguntas sobre o fato e chegou na vez do advogado, não está respondendo, acho que o juiz não pode permanecer numa situação dessa. Não. Mas está omitindo a verdade. Na prática, vai para o lado, doutora, muitas ocorrências. Aí isso começa. É muita ocorrência, já tem um certo tempo. Poxa, mas acabou de lembrar do Ministério Público e do advogado, não lembra mais nada. Na verdade, o juiz deveria, né? Mas o juiz não só não faz essa intervenção, não só não relembra, como ele, às vezes, chama a atenção do advogado. Quando o advogado insiste, né? E quando o juiz deveria agir de ofício. Eu me recordo, eu também estava vendo outro dia Aí não era júri, era relacionado a tráfico de drogas, e o advogado perguntou, mas quando você entrou, o réu, você viu o réu com a droga? Ele estava com a droga? Aí, não, mas pela nossa experiência, aí o advogado falou assim, não, eu estou perguntando se o senhor viu ou não viu, não estou perguntando pela sua experiência. O juiz quase infartou. Não, doutor, o senhor não está deixando... E ficou nítido ali que não precisava mais de advogado, a sentença já estava pronta, né? Já passei por uma situação semelhante. Você está atrapalhando aí, doutor. Que o juiz falou para mim que ele não estava interessado em apurar a conduta do policial. Que ele perguntou, tem algum excludente de licitude? Tem alguma prova aí que demonstra que essa droga não era deles? Mas eu estava fazendo perguntas sobre a legalidade da prisão, como que ela se deu. Isso é muito importante. Eu disse para o juiz, talvez essas perguntas não possam ser interessantes para o senhor, mas vai ser interessante em eventual recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Com certeza. Eu também responderia, com certeza não está sendo interessante para o senhor, óbvio que não. E já adiantou a sentença. Porque vai atrapalhar o... Ele já demonstra aí que adiantou. Já adiantou a sentença. Eu falaria, né? Eu falo assim porque tem muita gente que fica cheia de dedo e tal, mas você tem que... É o que eu falo, numa situação dessa daí, dentro barriga do verde, respeito, o advogado óbvio. barriga verde, o que ele faz? Treme. Vai se calar. E o que ele fala? Não, excelência, você não tem mais perguntas não. Tinha mais 1 milhão de perguntas para fazer, aí fica nervoso,
né? Porque não sabe ir para o embate. Ir para o embate advogado-juiz, advogado-promotor, não é ir para o embate físico ou para o embate pessoal. Ou Então, desrespeitar, não. desrespeitar não é isso. É um embate técnico. É a conversa técnica ali. Por quê? O advogado ele está buscando o quê? Esclarecer. Se o juiz não quer, existe tribunal, existem embargadores. Se os embargadores não querem, existem ministros. Sim, e cada pergunta que fizer e for indeferida, que motiva o indeferimento. Justamente. Fala qual que é a irrelevância dessa pergunta. Então, o advogado ele tem que se posicionar nesse sentido. Essencialmente defesa. Exatamente. Aí fere já a ampla defesa e o contraditório. Já fere a Constituição, já fere o artigo 5º. E esse juiz, curiosamente, foi mandado para uma vara civil posteriormente. No criminal ele não acho que no criminal não encaixou muito bem, não. Talvez ele até fez isso para dar uma forçadinha para ele ir para a vara civil. Olha só. Nós estamos falando do caso do Leandro Lô, né? E as pessoas têm um senso comum, que é o que eu mais vi na internet, é o seguinte: justiça, porque não houve justiça, né? No caso do Leandro Lô, a justiça no Brasil. A justiça no Brasil não funciona. Isso só acontece aqui no Brasil, que não sei o quê. Mas 3 dias de júri. 3 dias de ouvir testemunhas, ouvir o suposto autor, ouvir os que estavam envolvidos ali, ouvir as perícias, ouvir os policiais que chegaram no local do crime ali de imediato, né? Assistir o sistema de monitoramento, reprodução simulada, né? Debates do Ministério Público, debates dos advogados. 3 dias que os jurados teve acesso às provas. Remoendo toda a situação com os jurados, com acesso às provas e a todo tipo de esclarecimento. Porque o jurado ali que vai julgar, ele pode fazer pergunta, qualquer dúvida que ele tiver tem que ser esclarecido para ele. Inclusive o jurado pode fazer pergunta para os peritos, para esclarecer qualquer ponto. Distância, trajeto de bala, como que foi, houve a baiana, houve enforcamento, ele apagou, ele não apagou. Os jurados tiveram acesso a tudo durante esses 3 dias e concluíram que houve a legítima defesa. Como que vocês, como advogados, criminalistas que são, enxergam esse comportamento da sociedade em não acreditar no próprio procedimento jurídico de chegar à conclusão de que os jurados ali chegaram à conclusão pela absolvição do policial militar? Que comportamento que é esse? Quer falar? Olha, eu acho que neste caso aí, a gente é aquele conceito, que é justiça. Será que também não foi uma injustiça o policial militar ter permanecido 3 anos preso e posteriormente absolvido? Será que ele não podia ter respondido em liberdade? Quem vai reparar os 3 anos? Quem que vai reparar? Quem que vai devolver esses 3 anos que ele ficou privado da sua liberdade, de sua família, do seu cargo? Então, assim, eu vejo esse conceito de pessoas que, a partir do momento, principalmente de casos relevantes, que se sai a notícia, elas tomam parte, e principalmente, às vezes, quando tem o envolvimento de policial. As pessoas, muito desses casos, principalmente por parte da mídia, às vezes a gente observa, que fica contra o policial. E a favor da outra parte, seja lá qual for a outra parte. Mas as pessoas sempre pegam um lado, independente de tudo. Essas pessoas que estão julgando não teve acesso ao processo. Essas pessoas que estão julgando não teve, eu falo na internet, não teve acesso às provas. Como que ela pode julgar? E às vezes não tem nem conhecimento jurídico. Por exemplo, se eu sentar numa mesa e tiver só médicos falando sobre determinado procedimento, eu não vou interferir. Eu não sou médico. Não tenho conhecimento. E por que pessoas que não têm um conhecimento sobre o direito, sobre a legislação, sobre um processo, sobre as provas, que não teve acesso, como que ela pode opinar sem saber daquilo que ela está opinando? E influenciar, né? Que é o que você falou, né? E influenciar outras Quantas pessoas aí tem aí 5 milhões, 10 milhões de pessoas seguindo
e vai de forma idiota para as redes sociais, dá uma opinião totalmente fora De contexto, de né? Sem saber o contexto que tá falando. e né? influenciando uma legião de pessoas ali que vão contaminar e vão contaminando o outro, um contaminando o outro de forma errada. E a mídia sensacionalista e que tem um lado... Bom, para começar, eu posso falar sem medo de errar que não existia nenhum fundamento para que ele respondesse preso. Primeiro que ele se apresentou. Não tem nem lógica isso daí, né? É a única coisa que ele que pesou para que ele ficasse preso, primeiro, é porque ele era policial. Por incrível que pareça. Era Eu pra ser- acho que também É teve mídia. mídia. É, Teve e mídia. segundo, a pressão da mídia. Só a mídia. Então, porque não tem por aí nem você lógica. já vê que as decisões, até mesmo daqueles operadores do direito, São influenciadas. não me venham com essa conversa de independência funcional, que é conversa, né? Então, Qual assim, juiz queria bater no peito e falar assim, traz pra mim aqui, ó, presumidamente inocente, vai responder em liberdade, processo todinho. não tem, é um- porque não tinha nenhum fundamento. pra Isso, ele é responder. policial, não tem problema algum, não responde nenhum processo, tem endereço fixo, é de família, vai responder em liberdade. É Qual aquela- teria coragem? Nenhum. É o primário. É aquela parte Né? que eu falei aqui, decisões judiciais, principalmente aqui do estado de Goiás, quando favorece o réu, em alguns casos, pessoas que são autoridades estão publicando. Será que o juiz ele não vai se sentir intimidado com isso? Não Será- deveria, né? Mas Sim, mas vai será que sim. ele não vai se sentir intimidado? Será que ele não vai ter medo de proferir outra decisão nesse sentido e ter uma repercussão negativa de uma decisão que não deveria estar ali sendo exposta, ainda mais por autoridades? E Sim. muitas dessas autoridades são autoridades ligadas à prisão daquele acusado? É porque muita gente também pega um lado por vários motivos, mas um deles é pelo lado da lacração. Opa, vou aqui porque isso aqui vai dar ibope, vou ganhar seguidor, vou ganhar, né? É muito difícil esse podcast aqui que a gente faz, que é justamente a voz dos odiados, né? A voz do... E Nós vamos sim, ser cancelados, né? sim, esse é o papel do advogado. Nós somos advogados aqui para isso. E muitas vezes, realmente, estamos defendendo um inocente. Se ele não for inocente, às vezes não é aquela culpa toda. Ele que tá tem ali. o direito de responder Tem. na medida certa. Na medida certa. Vocês já repararam que não existe mais no Brasil homicídio simples? Não, eu nunca peguei mais Não existe mais processo homicídio de homicídio simples. simples. E às vezes tem uma ilegalidade no processo, às vezes Com uma certeza. prova foi obtida de forma ilegal. Justamente. Não, quando se chega ao ponto de teve troca de tiro, aquele caso lá daquele policial penal federal que matou lá em Foz do Iguaçu, Sim. o cara que estava fazendo aniversário, a divergência era política, sim, né? sim. Mas é porque ele tinha que... Não, ninguém está falando isso. Mas botaram ele como sem chance de defesa para ver. Cara, o cara tomou um tiro. Aquele policial ele tomou um tiro. Sim, E o outro Não, é cara estava armado. é loucura. Como assim, sem chance de defesa? Entendeu? Por motivo fútil, Realmente, a política é um motivo fútil, só que o motivo ele não tem que ser analisado o motivo secundário, e sim o motivo antecessor. O cara jogou acho que um vaso de planta, alguma coisa no carro dele e quebrou. Enfim, o cara jogou. O motivo não é fútil. Não, aí vem um idiota e fala assim, de forma capciosa: então por isso ele merecia morrer? Não, óbvio que não. O que eu estou dizendo é que não é qualificado. Não é qualificado. Fútil não Ele é. não merecia morrer, mas ele tinha autonomia para matar, autoridade para matar, porque era isso que ele queria fazer. Ele tinha esse direito de matar o outro também. Então, é um embate, uns acontecimentos, e aí vem os juízes de plantão da internet. Tem os tecnocratas de plantão, aí do Sim. ar-condicionado, né? Aí Avaliando. foi de forma cruel. E isso é muito temerário. Quando você joga isso para o tribunal do júri, foi de forma cruel,
Porque sim, todo homicídio é cruel, mas É uma vida. a crueldade ali é aquela que extrapola uma crueldade natural, é aquele sofrimento Extrapola desnecessário que você utilizou. o tipo penal, né, É, digamos assim. extrapola o tipo penal cruel é comum. Você tá picando o cara em vida. Você tá, entendeu? Ele viu. Isso. Porque aí, mas vai explicar isso pro tribunal. Ó, isso aqui não é cruel, não. Não foi meio cruel. Como é que você Esse explica tiro isso? na cabeça foi um meio cruel, mas é um tiro para É um tirar tiro. a vida. Não Eu, é? eu tô com um caso que o juiz, nossa, ele tem que, meu Deus, é um gênio. Ele colocou o seguinte na fundamentação, porque o cara tinha que ficar preso, o réu, porque ele tentou matar a vítima com uma arma branca. Isso já demonstra a periculosidade dele. Foi só tentativa, tá? Porque era arma branca. Porque era arma branca. Se fosse um revólver. Aí não era, É. não tinha. E, além de tentar matar a vítima, eu juro pra vocês, ele colocou que ele também atentou contra a integridade física. Da verdade. vítima que ele tentou matar. Aí é uma loucura. É verdade. Isso aí é uma loucura. E aí ele arremata com a cereja do bolo. Por essas duas demonstrações de periculosidade, já se presume que ele vai voltar a delinquir. Como que vai presumir? Aí é uma cereja Algo que do nem bolo. aconteceu. Não, cara, é assim, é surreal. Aí é uma cereja do bolo mesmo. É surreal. Vou mantê-lo preso porque eu já estou vendo ele lá Porque na frente. porque foi cruel, porque foi com faca. Além disso, ele atentou contra a integridade física. É igual se você tivesse dizendo, ele praticou o roubo, mas ele não praticou só o roubo, não. Ele ameaçou e furtou. Aí vai o senhor explicar isso pro seu cliente, pra família do seu cliente. É cada pérola que chega pra gente. E eu não sei. Eu não tenho nem. Não tenho nem resposta para isso, porque ou é muita má fé, é usar o cargo e a autoridade que você tem. É só isso que vem na minha mente. Muita má fé, ou você não tem conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico eu tenho certeza que ele tem, né? Então, Pode ser um ativismo, né? Alguma coisa assim. Porque tem juiz que acha que ele combate o crime. O juiz não combate o crime. Não, o juiz não combate. Quem combate o crime é a autoridade policial, o Ministério Público. O juiz não. O juiz ele julga de forma imparcial. E Ministério Público, teoricamente, não combate o crime, não, tá? Tem que lutar lá pela justiça. Na verdade, ele ganhar e sair de investigar, mas não pense você que o Ministério Público quer investigar, não. Se não for um caso bonitinho e com holofote... Midiático. Vê se ele está investigando aí esse montão de homicídio que tem por aí, esse montão de... Tá nada. Foram questões ideológicas e que o STF, né, sacramentou dizendo que o Ministério Público poderia investigar. Mas não é todos os casos, casos excepcionais, mas É igual quando a Polícia Militar ganhou o direito de fazer os TCO, né? Leva tudo pra delegacia pra fazer. Mas às vezes, que é pra fazer, não faz. É. Vai na residência. Justamente. Porque se você encontrou alguém ali com baseado, uma quantidade mínima de droga, qual que é o certo? Fazer o TCO e conduzir. Não é ir na residência da pessoa. Vai fazer o que na residência da pessoa? Faz o TCO. Mas eu já sei o que eles vão fazer. A pessoa que foi abordada pelo policial militar na rua, que estava com baseado na mão... Baixou o Espírito Santo ela dela. por livre e espontânea vontade... Baixou o Espírito Ela falou, olha, eu tô com esse baseado aqui, mas lá em casa eu tenho uma rapadura. Vamos mais lá. ou menos 1 quilo. Eu Vou quero te me mostrar converter, eu ela. não vou mais mentir. Eu quero que vocês vão lá em casa. Adentrem lá. E falo mais, eu tenho uma arma também enterrada lá no meu quintal. Para vocês de presente. É assim que o cara que fuma um baseado faz. Porque o cara quer ser preso. O cara quer ser preso, ele quer sair do convívio da Em família vez dele. de um TCO, ele prefere responder Responder um por tráfico, Justamente. uma posse legal de arma de fogo. Entendeu? Nenhum policial militar invade o domicílio dos nossos clientes. E tem mais um amigo meu que tá lá do outro lado da cidade, que também na casa dele tem.
Não, e o cara que tá ali, que era só um baseadozinho, dependente químico, né? Precisando de um tratamento, vai responder por tráfico e vai morrer depois, né? Ele vai morrer. Porque ele entregar da onde que ele comprou, imagina o que o sistema vai fazer com ele. A realidade social, né? Muitas das vezes acaba acontecendo isso aí. Eu jamais, se eu fosse fumador de maconha, eu preferia levar uns tapas da polícia do que falar. Da onde que eu comprei, gente? Que lógica que é essa? Eu vou entregar o cara que me vende? Mas às vezes você dá o celular pra pessoa, você desbloqueia. Ah, tem olha isso também. Olha aqui as conversas aqui, entendeu? Mas é isso, olha só, essa questão do Ministério Público, no caso do Leandro Lô. Gente, todo o trabalho da defesa mostrou para os próprios membros do Ministério Público que está claro a legítima defesa. Se fosse uma atuação em prol da justiça, o que o Ministério Público deveria fazer? Se contentar, não era? Quiçá pedir absolvição em juiz, né? Não vou nem falar de pedir a absolvição, porque aí ia dar tapa assim, na cara deles. Né? Ou falar assim, ó, realmente, as qualificadoras, né? Não dá. Mas eu acho que foi isso que acho que a população começou a enxergar e tá tirando um pouco da credibilidade deles. Porque eles tinham muita credibilidade e eles estão usando essa credibilidade porque tão repugnante quanto o desrespeito a um direito é o abuso do direito, né? Que também não deixa de ser desrespeito ao direito. E eu acho que com isso eles estão perdendo bastante credibilidade e está na hora deles reverem, né, essa forma de agir. Quer pedir a condenação? Quer pedir, sim, mas com base no que está ali. Nas provas. Não chegar ali, ó, tem esse homicídio aqui, então vamos botar aqui todas as qualificadoras possíveis e imaginar, vai que cola, né? Fiz um júri recente. A defesa, se ela teve tanta prova dos autos, a gente até fez um boneco demonstrando como que foi a dinâmica ali e como ocorreu um golpe de faca no pescoço. Porque da forma que estava, foi por trás. Mas o corte foi para frente. E a promotora ironizou isso. A defesa vem com um bonequinho aqui e tal, querendo demonstrar isso. Qual que é a relevância desse boneco? A relevância é mostrar como que foi o golpe de faca, que não condiz com aquilo que está no processo. Agora, qual que é a dificuldade, nesse caso, de realmente não foi daquela forma? E mudar? Se está demonstrado ali que houve uma legítima defesa, qual que é a dificuldade de reconhecer? Será que é o ego? Porque a gente está falando de pessoas que operam o direito. Pessoas que têm conhecimento da lei. A gente não está falando com pessoas leigas, pessoas que entendem. Com certeza. Às vezes é muito claro ali. Para mim fica muito claro que sai da esfera de buscar a justiça para buscar o que o doutor falou lá no início, buscar vingança. Mas às vezes... Justiçamento. Justiçamento. Mas às vezes, na minha comarca aqui, todo mundo é condenado. Aqui ninguém é absolvido. Frases essa saída desse júri. Já ouvi. Aqui todo mundo é condenado. Pisou aqui é condenado. Como se todo mundo fosse culpado. Não tem inocente. O protetor do interior, o protetor da sociedade. Só que, eu sempre digo isso, o crime de homicídio é o crime que qualquer pessoa está sujeita a cometer. Principalmente, é um dos mais fáceis. E muitas das vezes, em legítima defesa. Então, às vezes é repensar, ter um pouquinho de empatia e se colocar no lugar do outro. Hoje eu estou aqui apontando o dedo. E amanhã, quem vai me julgar é essa pessoa? Quem vai pedir minha condenação é essa pessoa? São coisas que a gente tem que refletir muito e avançar em muitos aspectos. E a atuação do advogado em crimes dolosos contra a vida tem que ser de uma forma muito técnica, muito inteligente, muito eficaz, né? O advogado ele tem que pegar o ideal seria o advogado entrar no processo lá quando começou o fato e já iniciar
paralela à construção ali do inquérito, paralela à investigação do delegado, ele já vinha fazendo a sua investigação paralela. Ir no local, tirar foto, ver se tem sistema de monitoramento, conversar com as pessoas, ver o que as pessoas falaram, né? Às vezes tem pessoas ali que dão detalhes tão precisos de tudo que aconteceu, ou do porquê que aconteceu. Às vezes você acha uma câmera de segurança que filmou, justamente aquilo. Justamente. O problema é que, às vezes, aquela câmera de segurança acaba inocentando o réu. Então, pô, a polícia e o promotor não querem que essa câmera... Aí é onde está por incrível que pareça, não é devaneio, é real, é uma coisa assim absurda. E a sociedade tem que saber disso aí, né? Porque para ver o quanto vai aquilatar e dar credibilidade a alguns órgãos que existem nesse país que estão uma vergonha. Sim, é o que eu falo. A defesa investigativa ali na sede de inquérito policial para fazer algo paralelo, talvez até instaurar uma própria portaria, o advogado instaurar ali, já demonstrar que ele está fazendo essas diligências, isso vai facilitar toda a caminhada de defesa numa instrução, seja na primeira fase do júri, seja na segunda fase do júri, para ele conseguir ter elementos probatórios e demonstrar isso, caso seja pronunciado e caso vá ao tribunal, né, demonstrar isso de forma eficiente, começo, meio e fim, a mesma fala, a mesma coisa, é o que o tenente fez, não mudou a sua versão, né, o tenente, a fala dele é a mesma, não teve esse negócio assim, lá você falou uma coisa, depois você falou outra, depois você falou outra, então isso traz uma credibilidade, e a atuação do advogado, nesse sentido, traz uma credibilidade lá no plenário. É por isso que eu dou preferências para entrar em processos de crime doloso contra a vida quando eu pego do início. Porque também vim com um processo mal feito, desde o inquérito, desde a investigação, até chegar lá no dia do júri, é muito complicado para o advogado. É muito complicado. A defesa do tenente aqui, do policial militar, teve esse resultado porque eles foram ativos desde o início até o dia do tribunal. Exatamente. Muitas das vezes, logo após os fatos, já começa a defesa. O advogado ele não tem que esperar a conclusão do inquérito policial, o advogado não tem que esperar o oferecimento da denúncia para saber do que vai se defender. Justamente. Não, aconteceu o fato, vai no local, investiga, às vezes conversa com os moradores, você viu o fato aqui e tal, sabe como que foi, às vezes uma câmera de segurança que tá ali e absolve. Esses dias mesmo eu consegui um resultado positivo exatamente dessa forma, indo até o local, tirando fotos e juntando no processo para o juiz entender como que é o local. Porque da forma que estava no processo, o réu falou, os policiais militares falaram, mas o juiz não sabe como que é ali o ambiente. E eu fui lá e demonstrei, a casa, tirei foto, assim, ele mora aqui, o portão tá aqui, daqui não dá para enxergar aqui dentro. Então, a partir do momento que entrou aqui dentro... Perfeito. Que legal. Uma atuação perfeita. Isso aí, eu tô com uma situação muito parecida com essa aí, e o que eu reparei é o seguinte, ainda você pega dois problemas aí. Um que você está fazendo isso tudo e a família do acusado não vê surtir efeito naquela hora ali. E ele fala, pô, e aí? Não tá trabalhando. Realmente, mas só que é a teoria do jogo, não vai surtir efeito ali, vai surtir efeito lá. E outra que eu demonstrei, tá aqui. Promotor e juiz, vocês não quiserem ir, promotor principalmente, você não quis ir atrás, você não quis escutar essas pessoas, mas tá aqui, a versão, essa aqui sim pode ser testemunha, porque essa aqui é a única que não tem vínculo, não tem interesse na causa, e é o que ela tá dizendo aqui. Inclusive a versão da vítima ajudava a defesa, a versão da vítima, porque ele mesmo falava, não, eu fui lá e furtei mesmo a câmera estava me incomodando. Por que a câmera estava incomodando? Se a câmera pegava
a calçada dele. Eu sei por quê, né? Porque na calçada dele tinha algumas atividades que ele não queria que fosse filmado. Mas é incrível, o promotor não quer saber disso. O juiz ignorou isso, mas isso aí vai ser usado lá na frente. Isso é um detalhe muito importante, porque às vezes o cliente, ele não tem noção da gravidade do fato que ele cometeu. Eu cometi aqui, mas já está em liberdade. O advogado não está trabalhando. Mas o habeas corpus está tramitando, está fazendo diligências. Muitas coisas que a gente faz, a gente não tem que estar mostrando, falando, a gente vai trabalhando. Não tem nem como ficar falando, né? Sim, às vezes você fala com o familiar já fala para ciclano, para fulano, e aí... Né? Então, é difícil, às vezes, o cliente entender isso. Achar que você não está trabalhando, sendo que você está trabalhando ali. Às vezes, porque você não prometeu, você prometeu trabalhar, aí às vezes alguém vai lá e daqui uma semana você está na rua, daqui 5 dias você está na rua, e eu, particularmente, eu não prometo nada. O que eu prometo é serviço e trabalho. Justamente. Eu não sou o cara que tem o poder da caneta. Então, o que a gente pode prometer é trabalho, correr atrás, usar dos meios legais e até a última instância que foi buscar a liberdade do cliente. É isso que cabe ao advogado. Com certeza. Não, mas tem familiar que é bicho do cão, moço. Tem familiar que é... Tem uns que tira a gente do sério mesmo. Não vou nem falar porque eu já... Não. Tem família, tem mãe que o filho dela lá picou 3, 4 pessoas, cozinhou as pessoas ali, matou. O cara foi preso hoje, amanhã tá ligando, perguntando se o filho dela vai sair. Não tem nem lógica. Mas fulano falou que sai. Quando eu escuto... Fulano falou que sai. Quando eu escuto isso daí, a fulano falou que sai. Falou, pode ir. Contrata. Aqui, vou subestabelecer, pode revogar a procuração. Se me atazanar muito, eu devolvo até seu dinheiro. Fulano Mas falou pode que ir. solta. Fulano falou que solta, pode ir. Eu não mexo, não. Eu trabalho da minha forma de trabalhar, que é dentro do processo, fazendo os pedidos da forma correta, né, estando ali. Esse negócio de ficar indo em presídio. Doutor, tem como você ir lá no presídio? Tem. R$2.000, R$3.000. Eu posso parar aqui o meu escritório e eu vou lá me diligenciar para me fazer visita pro seu filho, pra sua filha. Pra ver como que ele tá. Mas isso não é trabalho de advogado ficar fazendo visita para familiar. Advogado vai em presídio quando ele precisa conversar com o cliente uma questão processual. Exatamente. Uma linha de defesa. Agora, ficar fazendo visita, eu vou. Desde que o Pix caia primeiro. Mas isso não é trabalho do advogado. Mas foi. A mãe quer. O pai quer, o irmão quer. E eu não nego. Desde que o Pix caia primeiro. Doutor, eu pago... Não. Esse tipo de serviço aqui é à vista. Eu tenho que ver o dinheiro na minha conta primeiro para mim ir lá fazer uma visita pro seu filho. Ir lá no complexo fazer uma visita pro seu filho. É isso que você quer? Você não quer ter notícias? Nesses casos, o próprio familiar pode ir lá e tem um direito de visita. Com certeza. E ver a pessoa. Mas muitos acham que é obrigação do advogado tá indo ver o preso para trazer notícia para os familiares. Isso não tem nada a ver com o trabalho do advogado. O advogado não trabalha. O pior é quando você pede a revogação ao juiz, o juiz indefere, você recorre para o TJ, o TJ indefere, você pede para fazer sustentação oral, tudo. Depois você fazer uma sustentação oral relativamente boa, que você olha ali, pô, foi boa a sustentação, já está indeferido. Aí você vai para o STJ, e aí vem o familiar e fala, pô, mas o senhor não está conseguindo? É verdade. É verdade. Não estou conseguindo, não. Não, o mais legal é porque quando ele vai até você e fala que você não está fazendo nada, que você não está conseguindo, ele já foi em outros 2, 3 advogados que falaram para ele que já era pro filho, a filha, o parente ter saído, né? Isso aqui é o mais legal, é isso, né? Me lembrei de um caso aqui agora. Eu peguei um cliente com 3 processos. 3 deles estavam em aberto e tinha uma execução em andamento. Eu entrei, consegui resolver 2 dos processos. Teve um que foi condenado. Na condenação dele de execução, o advogado, quando ele foi entrar com recurso especial, ele entrou com agravo interno, sendo reconhecido pelo tribunal como erro grosseiro ao manejo do recurso especial ao manejo do recurso interno, ao invés do recurso especial.
E o O processo... agravo interno ao invés do recurso E especial. aí não subiu. Não subiu. E aí, consegui a liberdade, saiu pro semiaberto. Aí teve essa condenação, a gente recorreu, não atrapalhou ele em nada. E a família foi... Doutor, eu vou trocar de advogado. Perfeito. Pode trocar. Quer que eu renuncio? O outro advogado já foi lá, já juntou a procuração. E o que aconteceu? No momento de apresentar o recurso especial, deixou transcorrer o prazo. Acabou. Aí agora vai começar a execução, que vai unificar com a outra pena. E ele vai pegar aí mais uns anos aí no fechado. E te digo mais. E é o mesmo advogado anterior. E te digo mais. Ainda vai vir pra cima de você como culpado disso aí, viu? Não duvido. Ainda vão falar que foi você, que o erro foi seu. Entendeu? Isso aqui só aconteceu por conta do Dr. Ronaldo. Mas o cliente não tem essas informações, o cliente não tem esse conhecimento, a forma técnica, né? E o advogado não vai falar, jamais vai falar, né, que ele errou. Não vai falar nunca, né? Nesse caso ele nem errou, né? Ele nem fez. Deixou Deixou o prazo. transcorrer. Perdeu um prazo. Perder o prazo é um erro, sabe? É um erro grotesco para o advogado. Muito amador. O advogado que perde o prazo, ele tem que quebrar a sua identificação da ordem. Ele não pode advogar. Prazo é o mínimo. É o mínimo para o advogado, é prazo. Ainda mais quando é recurso essencial, né? Como recurso especial, como a apelação. Com Porque certeza. passou do prazo e já era. Agora, vamos, às vezes, nos memoriais, tudo bem, vai intimar novamente o advogado. É. Às vezes, No criminal ainda tem muito isso, Isso. porque a justiça ali, ó, não, contraditória para defesa, tem que chamar, passou o prazo, mas chama de novo, né? Intima, Isso. vai lá, informa que não apresentou, que precisa de apresentar. Agora, no CIV, processo de milhões, advogado perde prazo, ele perdeu milhões pro cliente dele. é mais complicado. Hein? É, e no CIV não tem esse negócio de chamar o advogado. Ó, você esqueceu, bebê. Vem aqui, apresenta aqui as contras-razões, apresenta aqui o recurso. Aí, quando o advogado não apresenta, aí intima o réu para constituir um novo defensor. Justamente. No penal tem isso. Em alguns Sim. casos, mas isso aí é em alguns momentos processuais. É, em alguns momentos. Em outros, deixou transcorrer, Já perdeu a é. oportunidade O de ser juiz, julgado. o juiz, o desembargador, o ministro, quando eles veem que transcorreu o prazo, eles estão babando para arquivar aquilo ali. A sentença já está pronta, o modelo já está pronto. Menos um. Menos um. Bateu meta, a CNJ aplaudindo. E não tem o que o advogado fazer. Não tem recurso para o advogado fazer. Aí depois da revisão criminal. É, um HC substitutivo lá A na saga. frente, né? A saga do HC E substitutivo. a HC tá sendo difícil. Saiu até um julgado agora recente do STJ, falando que o HC cabe ao advogado ver qual que é melhor, o HC ou a revisão, Sim, como foi o estratégia do de defesa. Rogério Schietti, né? É, o Isso. ministro lá, o Rogério. É. Mas, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás, a maioria dos HC não são conhecidos, Os substitutivos? o substitutivo da revisão criminal, Uhum. por eles entenderem que tem que entrar no mérito. É mesmo o processo estando ali digitalizado, enfim. Às vezes a gente tem sucesso num caso que já estava prescrito, mas mesmo assim a pessoa foi sentenciada. Uma Consegue reconhecer, né? Isso, uma flagrante ilegalidade. Não, não conhecido, mas provido, porque pode ser de ofício. Aí é Isso, casos também. teratológicos, né? Um passo para trás, dois para frente. É. Não vou, mas vou. Não conheço aqui, mas estou vendo aqui que Mas é isso aí. Essa questão do Leandro Lô, vocês acham que o comportamento dele foi determinante para que fosse reconhecido a legítima defesa? Você está falando do O comportamento. comportamento da vítima. Né? Lá não é, eu acho que o artigo 59... Tem a vitimologia, né? O juiz tem que analisar. Traçou o as comportamento da coordenadas vítima. de sua própria. Sim, quando é legítima defesa, óbvio, o comportamento da vítima. Às vezes, esse comportamento às vezes é avaliado naqueles casos em que não se enquadra a legítima defesa, mas você entra ali na inexigibilidade de conduta diversa, que também muita gente critica, mas é muito fácil você criticar ali do ar-condicionado, da sua salinha, né?
Uhum. Principalmente os órgãos ministeriais que comendo lá a perinha sem casca, maçã raspadinha, mas eu já vi casos ali que entra ou a legítima defesa putativa ou a própria inexigibilidade, porque, vem cá, quem ali não faria o mesmo? Né? Estava vendo outro dia um caso, também acompanhando, às vezes eu acompanho muito. O cara estava devendo ao agiota. Aí não dá, né? Não, ele estava devendo ao agiota, até aí tudo bem, ele estava tentando pagar, e o agiota já tinha ameaçado ele 2 vezes, mas aí o agiota começou a ir no trabalho dele e mostrar aqui, ó, sua esposa, sua filha, ela estuda nessa escola, né, tal, sua filha bonitinha, tá ficando bonitinha, né, de repente, tal, aí o cara surtou, Houve uma provocação. Sim, e tinha também, isso aí tinha em... Não era invenção, tinha em áudio, tinha em... O cara era tão convicto que ele mandava, ele não escondia de ninguém. Vou pegar sua família, vou pegar você, você vai... E aí a dívida vai estar paga e tal. Esse aí é o agiota que não era evangélico, né? Esse aí. Quando entrou na família ali, que botou o cara... Eu penso, mas não tem jeito. Aí você vai mexer com a filha do qualquer ser humano. E desse jeito aí, perde a cabeça. Não é que é jeito. justificável, mas perde a cabeça. Qualquer um perde. É aquilo que eu falei. Os jurados é isso. Aí... Você mataria ele nas mesmas circunstâncias? Sim. Então absolva. Não é isso? Tem uns que falam assim, eu não mataria, né? Mas podia mudar de estado. Não. A lei não exige nada disso. A lei não exige nada disso. No tete a tete ali, é você e o cara. Mas naquele caso ali em específico, eu acho que sim. O comportamento da vítima contribuiu, sim. Até porque se não tivesse aquele comportamento, o crime não tinha ocorrido. Pelo que a gente viu nas provas ali. Mas o policial também... Qualquer pessoa que sabe que muitas das vezes um golpe de uma pessoa que é lutador profissional é como se fosse uma arma, um tiro. Às vezes um chute mata, meu irmão. Já é suficiente para matar uma pessoa. E há vários casos disso. Sim, você tomar uma baiana no tatame, você esperando já. Então, a partir do momento... minuto de sufocamento, sem ar na cabeça já era. O cara não volta. Se voltar, volta bobo. Não precisa de 1 minuto, não. Eu falo 1 minuto que assim, tem uns que aguenta mais, né? Mas é isso aí. 15 segundos apaga. Tem até pessoas que falecem, morrem em decorrência de um murro. Aí vai analisar a questão. Será que foi um homicídio doloso? Será que ele teve a intenção? Ou foi uma lesão corporal seguida de morte? Qual que era a intenção dele? Aí isso aí já é outra... Aí tem que analisar todo o contexto. Isso, todo o contexto. Né? Mas o comportamento da vítima influencia sim. Eu fiz essa pergunta, mas no sentido assim, porque o Ministério Público ficou alegando, que foi uma das linhas ali, né, de que o policial meio que foi lá provocar, mexeu na garrafa, mexeu no copo, foi na mesa, mas isso ficou refutado, né, não ficou provado isso. Não ficou, mas ainda que fosse verdade, a agressão física partiu do lutador. Ainda que justamente. Verdade, a agressão física partiu do lutador. O ato de... E não me venha com essa conversa, foi só uma baiana. Leva uma baiana de alguém, de um lutador de quase 2 metros de altura. Primeira coisa que... Campeão mundial. Que o ombro dele, quando bater ali na boca do seu estômago, você sabe que equivale a um soco, né? Sim. E depois que você bate com o pulmão no chão, até porque você já bebeu um pouquinho, você tá com reflexo ali... Acabou o ar, né? Pode dar um traumatismo craniano, né? Da forma que você quer com a cabeça, no chão. E aí, ele que deu início à agressão, entendeu? Por isso ele merecia morrer, poderia ter dado um tiro. Claro, quem tá ali no meio, quando você puxa armas, o primeiro... Poderia ter dado um tiro no dedo direito. Só o calor da emoção ali. Você vai dar um tiro na perna do cara e ele vai continuar vindo pra cima de você, os amigos, vem todo mundo pra cima de você, ainda toma sua arma ainda. Mas naquela posição ali que ele veio, de cabeça baixa, pra aplicar o golpe, dificilmente a pessoa conseguiria acertar a perna.
Não tem jeito. Só se ela fosse muito fria. Não, foi por tivesse isso, um campo foi por de isso que a visão muito trajetória bom. foi determinante e ficou coerente a versão. E os outros, conforme eles davam uma versão, porque foram várias vezes ouvidos, inclusive ouvidos em procedimentos administrativos, né? Uhum. Conforme ia ficando, ó, isso aqui não se sustenta, eles iam mudando e amoldando. E aí o júri, pô, não é bobo, né? Peraí, cada hora você fala de um jeito, né? Até porque aquelas pessoas jamais poderiam ser testemunha. Volto a repetir, aquilo dali já foi um absurdo jurídico, né? Mas isso acontece e vai continuar acontecendo. Esse caso que deu repercussão e tinha uma bancada boa, porque imagina os pobres coitados que tem por aí que não tem essa condição de outra contratar coisa que tem que ser levada em consideração também, com quantas pessoas o policial estava? Não, ele estava sozinho, né? Sozinho. Ele tava Quantas sozinho. pessoas o lutador estava? Parece que ele tava com uma companheira, né? Uma menina, uma coisa assim. Mas homem, ele tava sozinho ali. E o Era uma lutador? roda ali. Acho que não sei se era 5 amigos, uma coisa assim, né? 4 ou 5. O lutador já estava com mais pessoas. Tava com um grupo dele. De Provavelmente o amigos. grupo de luta, né? Normalmente esse lutador anda sempre com os seus, né? Então eu acho muito difícil alguém que vê um monte de lutador ir lá e querer arrumar alguma confusão. Não fecha. Essa matemática aí não Entendeu? fecha. Né? É uma questão assim de raciocínio Aí você vai lógico. para outro lado. Beleza. Vamos supor que o cara tenha ido lá mesmo. Aí já cabe a outro pessoal. Peraí, nós somos lutadores, todo mundo fortão aqui, esse cara tá vindo sozinho. E todos teriam falado a mesma coisa, doutor Vicente, Alguma e não coisa- falaram, né? Opa! Epa, Se- alguma porque coisa. se que coragem tiver é essa? nós três aqui, nós três, seres normais, e um cara sozinho vir arrumar confusão com a gente, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é esse cara tá armado. Que coragem é essa? Entendeu? Com certeza. Onde que vai passar na minha cabeça que o cara ali tá armado e eu vou lá derrubar ele? Gente, que loucura é essa? Isso não fecha na minha cabeça, na minha mente. Não, se Essa tivesse- razão não bate de E- jeito nenhum. E de fato ele derrubou. Mas Pois quando, é. quando ele derrubou, qual foi o motivo de ter derrubado ele? Ter desacordado ele? Pois é. Foi de tirar a arma dele para atirar o perigo? Não, e o pior é que pela dinâmica Foi. não foi. Derrubou Que a e arma voltou continuou pra com mesa. assim, Derrubou e apagou. Derrubou e apagou. eu vou continuar. Se Te fosse tirei pra pra nada. Te acessar- tirei pra nada e vou continuar bebendo. Eu não tenho essa coragem. Se fosse pra acessar Se eu uma injusta derrubar um agressão, cara, eu não vou derrubar, mas se eu por derrubar, parte eu vou do embora. policial, um risco dele pegar uma arma de fogo, alguma coisa, e ele aplicou o golpe naquele momento ali, se ele aplicou o golpe naquele momento e conseguiu mobilizar, se o risco era arma de fogo, essa arma de fogo poderia ter sido pega Com certeza. e dada ali por segurança, ó, tá aqui. Sabe, ele banalizou a situação. Tipo assim, você é um merda com essa arma na cintura e eu te bato. E eu te mato a hora que eu quiser. Aí, meu filho, ninguém tem esse coração gelado assim, não. Fora Ninguém o tem esse risco, sangue né? de barata correndo nas veias. Fora o risco da sua vida. Com Igual certeza. a vida Ou dele ali também estava em pode ter risco. sido o seguinte. Aqui meras conjecturas. É um baita lutador? Era. Mas briga de rua. Faltou maldade, né? Se você derrubou, eu vou revistar você. Não, tinha um conhecimento que ele era policial. Pelas conversas, né? As falas, eles já tinham tido um contato antes, em outra situação. Eles tinham conhecimento de que ele era policial. Já conhecia ele de outra Já situação. conhecia ele de outra situação. Eu vi um vídeo interessante, por isso que eu falei. Todo mundo falou do procedimento do policial. E também o lutador, ele tem um procedimento. Eu vi um vídeo de um faixa preta, eu acho, que ele diz, a partir do momento que derrubou, imobilizou, a pessoa perdeu a consciência, o lutador tinha que ter ido embora. Saído dali. Não, mas isso é Saído óbvio. dali. Isso é... Esse foi o mestre Isso lá não, dos Grace. isso não tem. Isso não Entendeu? tem isso não é questão de estar no procedimento padrão pop, né? Não, isso é da vida. Opa, te derrubei, te desmaiei, mas eu senti que você tem uma pistola na cintura. Galera, vambora que ele tá armado, sai correndo. Cada um por si. É a conduta que se espera, né? Sim, de qualquer Não, pessoa. eu vou ficar ali, esperar ele acordar, esperar oxigenar o cérebro, esperar ver o que ele vai fazer. Pra dar mais um Vai esculacho. que ele me mate. Vamos ver se ele vai vir de novo. É meio sem lógica. Isso daí, essa matemática realmente não fecha. E por isso que foi uma defesa brilhante dos advogados,
mas uma defesa ali que, de certa forma, usar o comportamento da vítima para que fosse aplicada a legítima defesa, porque estava muito claro. Estava muito claro. E nós vamos chegando ao fim, né? O tempo passou voando, já 1h40, e nós acabou que nós nem entrou No Tremembé. no Tremembé. Pô, mas também senta no Tremembé aí. Aí Era mais né? 2 Mas horas. é o seguinte, eu vou ver a série primeiro. Tem que assistir a série, ler os livros, pra gente falar do Tremembé, porque tá bem alto e é importante também essa questão dessa repercussão da sociedade aí. Acho que o Christian Cravinho não gostou muito do Não, canal dele, e né? nem o. Como é que é o nome? Sandrão, é? Não, o Sandrão não ligou muito, não. O Sandrão, ele processou. Porque, assim, ele foi condenado, cumpriu a pena dele, só que, pelo dizendo o advogado dele, o que estava no processo, o que ele fez, a participação dele foi de uma ligação. Sim, teve isso mesmo, eu vi. Mas na série, coloca ele como uma pessoa Que que ajoelha o menor, foi um dos coautores, né? pega a arma de fogo, dá pro outro menor, atirar queima-roupa. Então, tipo assim, seria uma dupla penalidade. Se, né, E a ele gente estiver teria com a razão. E a gente teria que ver o processo. Se a né? Sandra, o Pra Sandrão analisar tivesse com essa a... situação. Exatamente. Se ela tivesse com a razão, se realmente ela não participou, ela cumpriu a pena dela. E agora ela tá cumprindo outra pena. Sim, tá colocando ela em uma outra situação. Ela tá colocando a vida dela Um em outro risco. fato. Tá Mas o colocando que a deu vida dela em ibope risco. disso tudo aí que eu tô sabendo... Não, foi- isso aí a Prime Video aí paga ali 1 milhão pra ela, tá resolvido. O que deu... Eles vão ganhar milhões e O que milhões e deu milhões. ibope aí disso tudo aí foi a situação do Christian. Não sei se vocês sabem, Foi a né? mais humilhante. Ah, Que, né, tem uma cena lá, enfim. Mas Mas- ele não ligou muito não, ele É. falou, ó, pensa o que vocês quiserem aí. pelos bastidores ali, Ele realmente negou, diz- né? Que não existiu. Eu acho que ele negou. Mas que ele não parece que eles existiu. tinham uma Acho que ele carta discordou, lá, foi com a cor, uma né? conversa de Ele uma falou carta, que não era daquela cor. uma e troca tal. de carinho ali. Tem algo nesse sentido aí. Se aconteceu ou não aconteceu, vai ser... Não cabe a gente, né? Até porque vai hoje ser em dia- discussão pro próximo episódio nosso, né? Vamos entrar nessa discussão. Hoje nós vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a presença mais uma vez do Dr. Vicente, né? Que eu acho que já é o terceiro ou quarto episódio Terceiro, que a gente grava. É muito bom ter Vossa Excelência aqui, né? Podendo discorrer de assuntos tão relevantes, de forma descontraída, de forma imparcial, né? Analisando aqui mesmo pelos seus conhecimentos jurídicos, pelo que aconteceu e dando a sua opinião. Isso, de certa forma, agrega conhecimento para mim, para os que estão nos assistindo, para todos os nossos familiares, amigos e parentes, vizinhos que nos assistem diariamente. E para mim é um prazer ter Vossa Excelência aqui. Eu que agradeço aí sempre pelo convite, né? Pela oportunidade de poder aqui, da gente fazer ao revés, né? Ao invés de junto com a onda aí, com a Junto com a lacração, massa. a gente vai aqui e mostra ali a voz dos odiados, né? E essa é a função do advogado mesmo, Sim. né? Fazer a defesa técnica, defesa dentro da legalidade, de forma lícita, mas sempre defendendo ali a coisa correta, os interesses, né? Mas não defendendo o crime. Ninguém aqui defende crime. Nem defende o criminoso, porque... O ato criminoso. o ato criminoso. Não, Sempre no direito. fora de cogitação, né? E doutor Ronaldo, é satisfação tê-lo aqui também hoje, né? Dialogando e trocando essas ideias. O doutor tem vasta experiência aí no mundo criminal, nas suas atuações, nas suas experiências. É uma satisfação enorme mesmo, de coração, tê-lo aqui, ter participado conosco, ter dado as suas opiniões, as suas visões. Tenho certeza que contribuiu de forma ímpar para esse podcast aqui hoje. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. É muito bom estar diante do Dr. Vitor, Dr. Vicente, pessoas que eu admiro e que hoje aqui a gente levou muito conhecimento prático, e em nenhum momento aqui a gente viu aqui, na verdade,
que as nossas ideias, elas se bateram todas. Não teve divergência aqui de Sim. ideias. Por quê? Porque a gente defende aquilo que está na lei, a legalidade. Que o doutor Vicente falou, a gente não está aqui defendendo criminoso, não está defendendo uma pessoa, a gente está defendendo o direito. O direito. E eu espero que quem está assistindo tenha aprendido, de alguma forma a gente possa ter contribuído em algum tipo de conhecimento. Maravilha. E qualquer dúvida que vocês tiverem do que a gente conversamos aqui, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, o Instagram, aí, falassem aí para os nossos telespectadores para acompanhar vocês ali no Instagram, né? Qual que é o endereço de vocês? Se puder falar para a gente. Vou botar o Instagram aqui, que é Vicente César Stabile. Esse Stabile aí, o S mudo, né? Você colocar no Instagram Vicente César Stabile, você vai me achar. Perfeito. Perfeito. Doutor Ronaldo. O meu é Ronaldo Júnior, mas é @RonaldoJúnior_ADV. Jogando Ronaldo Júnior, acho que já vai aparecer. Ronaldo Júnior, advogado de Trindade, vai achar você lá. Tem poucos Ronaldos. É um dos mais famosos da Trindade. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui. Siga as nossas redes. Qualquer dúvida do que foi conversado aqui, antes de ir para as redes para dar uma opinião de forma negativa ou pejorativa, pode fazer contato conosco que nós fazemos questão de esclarecê-los. Até mais, até o próximo episódio.